Você já recebeu a manifestação divina que busca? 3 sinais sobrenaturais que transformam tudo. Era uma noite calma na pequena cidade de São Miguel, um lugar onde todos se conheciam e a devoção a Deus pulsava no coração de cada morador. Maria, uma mãe de 35 anos, conhecida por sua fé inabalável, estava prestes a enfrentar o maior desafio de sua vida. Seu caçula, João, um menino de apenas 5 anos, havia sido diagnosticado com uma doença rara e incurável. O mundo dela desmoronou em segundos, como um castelo de cartas ao vento. A dor era tão intensa que parecia tomar conta de sua alma. Mas em meio ao desespero, Maria decidiu buscar refúgio na única certeza que tinha, sua fé. Naquela noite, Maria se sentou na igreja local, um belo templo construído de pedras e madeira, onde tantas vezes levara seus filhos para ouvir as histórias de milagres. As velas iluminavam o altar, e a imagem de São José, seu santo padroeiro, se destacava em meio à penumbra. Com lágrimas nos olhos, Maria clamou aos céus, implorando por um milagre. Naquele lugar sagrado, ela sentiu uma presença divina como um vento suave envolvendo seu corpo, e a sensação de que algo extraordinário estava por vir. Determined, ela decidiu convocar a comunidade para uma corrente de clamor. Assim, com o coração batendo forte, Maria reuniu vizinhos e amigos na igreja. O murmúrio de orações e louvores começou a ecoar, como se os céus se abrissem em resposta ao desejo de cada alma ali reunida. Deus não esquece os seus, dizia o pastor com lágrimas nos olhos, enquanto sua voz reverberava entre as paredes da igreja. E naquele momento, a atmosfera se carregou de esperança, como um raio luminoso atravessando a escuridão. Mas à medida que os dias foram passando, a fé da comunidade começou a fraquejar. O desânimo tomou conta de alguns, e a dor de Maria se intensificou. O que antes era um fervor comunitário, agora parecia uma chama apagando-se lentamente. Para não deixar a vela da esperança se apagar, Maria decidiu fazer uma novena a São José. Com cada oração, ela se sentia mais conectada, como se seu espírito se elevasse, tocando o divino. Nesse ritual, vislumbres de luz começaram a surgir ao seu redor, como se os anjos estivessem ouvindo suas súplicas. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Certa noite, enquanto a congregação se unia em uma oração fervorosa, o silêncio tomou conta, como um manto divino envolvendo todos. Maria, com o coração pulsando, sentiu um calor inigualável, como se a própria presença de Deus a envolvesse. Um dos fiéis, com a voz embargada, declarou que algo milagroso aconteceria. E naquele instante, um sinal inexplicável começou a acontecer. O batimento cardíaco de João, que antes era fraco, se estabilizou. Maria sentiu um arrepio percorrer seu corpo, como uma onda de paz descendo sobre sua alma atormentada. No dia seguinte, o médico que avaliava João ficou perplexo com as melhoras significativas nos exames. O que parecia impossível começou a se tornar real diante dos olhos de todos. Maria, transbordando fé, acreditava que a intervenção divina estava prestes a acontecer, mas a verdadeira pergunta ainda pairava no ar. Será que esse era o início de um milagre? Ou ainda, haveria mais desafios a enfrentar antes que a luz da esperança reinasse sobre sua vida e de sua comunidade? A luz do sol começava a raiar na manhã seguinte, trazendo consigo um novo dia repleto de promessas. Maria,
com o coração leve e a alma renovada pela esperança, acordou com um brilho nos olhos. A energia que começava a fluir em sua vida trazia a certeza de que a fé poderia realmente mover montanhas. Lembranças da noite anterior se entrelaçavam em sua mente e ela se permitiu sonhar com um futuro onde João estaria saudável e correndo pelos campos. Decidida a compartilhar a boa nova com a comunidade, Maria preparou um pequeno café da manhã e convidou crianças do bairro para brincarem com seu filho. Naquela manhã, a casa ficou cheia de risadas e alegria, como um eco da animação infantil que havia sido silenciada pela tristeza. A energia que preenchia aquele espaço era contagiante e, aos poucos, os vizinhos começaram a se animar com a possibilidade de um milagre. Mas não era apenas a faísca de alegria que emanava de seu lar. Notícias da recuperação de João começaram a circular entre os habitantes de São Miguel. Muitas pessoas que até então haviam se afastado, agora se sentiam atraídas de volta pela fé coletiva que parecia estar, inesperadamente, ressurgindo. A comunidade começou a se reunir novamente na igreja, impulsionados pela expectativa de que algo grandioso estava por acontecer. Naquela noite, uma nova oração seria feita. Quando Maria entrou na igreja, acompanhada de João, o murmúrio de vozes se elevou. As luzes das velas tremeluziam, como se dançassem em comunhão com os corações aflitos ali presentes. Inúmeros rostos conhecidos agora estavam lá. Novamente, as ardentes súplicas ecoaram pelos corredores. Mas agora, ao invés de dúvidas, o fervor era palpável, como se todos estivessem conectados por um fio invisível de fé. O pastor fez um apelo especial, e suas palavras ressoaram em cada canto do templo. O Senhor está aqui entre nós, e seus milagres acontecem para aqueles que creem. Haviam lágrimas, sorrisos, um misto de emoções que pulsavam no ar. Maria sentiu uma força tomando conta dela, como se cada oração fosse um passo em direção a um destino glorioso, um destino em que João estaria completamente curado. Em meio a este clima de renovação, algo singular começou a acontecer. Algumas pessoas relataram ver uma luz especial envolvendo o altar, como se anjos estivessem presentes, testemunhando aquele momento de união e fé. Essa visão, enquanto nascia, trouxe consigo um imenso consolo. As palavras de esperança e amor fluíam entre os presentes, criando um emaranhado de promessas renovadas. Foi nesse momento, com o coração pulsando de emoção, que Maria sentiu uma carícia suave no rosto. Era como se a própria presença de Deus estivesse ali, abraçando-a e dizendo: "Eu não te esqueci. Meu milagre está a caminho." Maria chorou de alegria. A certeza de que a transformação se aproximava se instalou profunda em seu ser. No entanto, a pergunta que se formara na mente de muitos continuava sem resposta. Que tipo de mudança viria? Um abraço curador ou um teste de fé ainda maior? Caminhando para o altar, Maria sentiu um frio na barriga. Um sinal do alto estava prestes a ser revelado. Mas o que seria? E assim, enquanto a congregação se unia em louvor, um novo desafio espreitava a espreita. Uma sombra parecia se arrastar lentamente. Algo estava prestes a mudar tudo novamente. Que viria a seguir? E se a verdadeira manifestação divina seria mais do que eles poderiam imaginar? A atmosfera sobre São Miguel estava carregada de expectativa. O murmúrio da congregação se intensificou como uma onda de emoção, e o altar emitiu uma luz suave, quase hipnotizante. Maria continuava sua caminhada em direção ao centro da igreja, e a cada passo seu coração pulsava em um ritmo acelerado, rodeado pela energia vibrante de todos os que ali estavam. Enquanto o pastor clamava por milagres, uma voz doce e suave, quase como um sussurro, começou a ecoar na mente de Maria. "Meu milagre acontece em ti e através de ti." A lembrança dos ensinamentos da Bíblia se tornou vívida.
A fé pode mover montanhas. Através de seus olhos marejados, ela viu não apenas o espaço sagrado, mas também um espaço dentro de si mesma que havia se aberto para receber a grandeza de Deus. Mas, de repente, uma sensação estranha permeou o ar. O murmúrio que antes preenchia o ambiente agora estava sendo substituído por um silêncio inquietante que, para alguns, se tornava ensurdecedor. Uma presença encorajadora, mas ao mesmo tempo poderosa, parecia circular entre os fiéis. Maria sentiu um arrepio passar pela espinha, como se o próprio Espírito Santo estivesse se movendo entre as fileiras. Quem pode afirmar que não é merecedor do milagre? Pensou. Uma inquietação começou a surgir nas mentes dos presentes. Sabiam que a cura de João era apenas uma parte de um plano muito maior que Deus estava revelando. Seria a salvação também para aqueles que estavam perdidos, os que se afastaram da igreja, da fé. Foi então que alguém que estava no fundo da igreja começou a estremecer. Com o coração acelerado, todos os olhares se voltaram para ele. Um homem que poucos conheciam começou a chorar. Eu não acredito que ele realmente pode me salvar, dizia ele entre soluços. Maria percebeu que muitas pessoas compartilhavam do mesmo sentimento, uma luta interna entre a fé e as dúvidas. E naquele instante, uma certeza tomou conta dela. Maria decidiu levantar-se e com a voz firme se dirigiu ao homem. Você não está sozinho. O Senhor nos promete que se pedirmos com fé, receberemos a resposta. O seu milagre é possível. O impacto de suas palavras ecoou no coração da comunidade. Outros começaram a se unir a ela, contando suas experiências, seus anseios e até suas frustrações. Ali, em meio às emoções, uma corrente de compaixão começou a se formar. Era uma conexão espiritual tão forte que mesmo os mais céticos começaram a sentir a realidade daquela transformação. A sombra que antes se arrastava agora parecia se dissipar, dando lugar a uma luz que curava e restaurava não só João, mas todos os presentes. A energia que preenchia a igreja parecia ter o poder de curar almas. Maria percebeu que aquilo não era apenas sobre um milagre físico, mas um chamado à transformação espiritual profunda. Quando as vozes se elevaram em uma adoração fervorosa, ela sentiu a presença de Deus manifestando-se, como se o próprio estivesse dizendo: eu renovo a sua fé. E assim, enquanto cada um permitia que a luz divina penetrasse em seus corações, uma nova interrogação surgiu. Que novas revelações estavam por vir? Seria essa a hora em que seus mais profundos desejos se tornariam palcos para a manifestação divina? Maria sabia que algo grandioso estava apenas começando. Enquanto a congregação continuava envolvida na adoração e renovação de suas vidas, uma brisa suave entrou pela porta da igreja, como um sinal claro de que o céu estava prestes a se abrir de um jeito nunca antes experimentado. O que viria a seguir? A brisa suave que invadiu a igreja trouxe consigo uma nova onda de esperança. Os murmúrios de adoração ecoavam tão forte que parecia que o próprio céu estava vibrando com as vozes da congregação. Maria podia sentir essa energia pulsante dentro de si, como se cada nota de louvor a conectasse ainda mais àquele momento sagrado. As lágrimas de alegria escorriam pelo seu rosto, misturadas com uma paz inexplicável que a envolvia. Enquanto as pessoas se entregavam ao clamor e à súplica, um intenso calor começou a emanar do altar. Era como se um fogo divino estivesse queimando todas as dúvidas e medos que retinham os corações aflitos. A cada respiração, a certeza de que algo extraordinário estava para acontecer se fortalecia. "Olhem!" exclamou uma mulher idosa, apontando para o altar. Todos voltaram seus olhares na direção dela, e um murmúrio de espanto correu pela congregação.
Uma luz ainda mais intensa começou a se manifestar, formando um halo brilhante ao redor do pastor, que com os braços levantados, clamava pela manifestação do poder de Deus. Até os céticos sentiram um arrepio percorrer a espinha. Era impossível ignorar a presença divina que se fazia sentir. Então, entre a multiplicidade de vozes, Maria viu o homem que antes chorava no fundo da igreja. Agora ele estava de pé, sua expressão transformada. A dúvida que antes toldava seu olhar havia se dissipado, dando lugar a uma fé fervorosa. Ele havia sido tocado de uma forma que ninguém poderia explicar. "Eu creio! Ele pode me salvar!" gritou, com uma nova força em sua voz. Essa afirmação tomou conta do ambiente. Era como se as palavras daquela alma ressoassem nos corações de todos. As correntes que prendiam as pessoas ao desespero começaram a se quebrar, e o fervor coletivo aumentou. Os aplausos e gritos de alegria se misturavam em um rugido poderoso, crescimento espiritual que unia toda a congregação. Corações quebrantados estavam se levantando, almas se libertando. Enquanto os pastores oravam e proclamavam, Maria sentiu um impulso. O céu parecia ter aberto uma porta entre qualquer fervor humano e a realidade divina. Com coragem, levantou-se novamente, essa vez pedindo que todos se unissem em uma oração coletiva. "Deixem que o milagre entre. Vamos juntos clamar ao Senhor, pois é hora de transformação. É tempo de renovar nossas vidas", exclamou, suas palavras soando como um chamado profético. A resposta foi instantânea. Todos se uniram, formando uma sinfonia de pedidos a Deus. Foi um momento de unidade que transcendia qualquer diferença. Entre confissões, lágrimas e gritos de celebração, a sensação de cura espiritual se espalhou pela igreja. A atmosfera se tornou elétrica, como se o próprio ar estivesse carregado com o poder de Deus. Naquele instante, uma voz suave, mas firme, penetrou as mentes e corações. "Estou aqui e farei novas todas as coisas." Foi então que algo inesperado aconteceu. A brisa suave se intensificou, formando redemoinhos de luz ao redor do altar. As luzes se tornaram mais intensas, pulsando no ritmo dos corações que ardendo em adoração. Maria fez uma pergunta silenciosa à alma que a guiava. "O que isso significa?" E antes que pudesse processar a resposta, a congregação foi envolvida por um profundo silêncio, como se a própria criação estivesse aguardando o desdobrar do plano divino. Nas faces iluminadas de cada fiel, a expectativa se tornava palpável. A presença que os rodeava agora era indiscutivelmente intensa. Que novas revelações estariam prestes a ser reveladas? O que a luz divina estava prestes a trazer ao coração de cada fiel? Maria sabia que aquele silêncio tão cheio de promessas indicava que a intervenção de Deus era iminente. Uma nova etapa estava prestes a começar, e a ira e a dúvida dariam lugar à revelação e transformação. O tempo parecia paralisado. O que viria a seguir? O silêncio reverberante da igreja foi quebrado por um suave sussurro de vento, que parecia dançar entre as paredes. As luzes, intensas como nunca, começaram a se agitar, e todos na congregação sentiram uma presença indescritível. Era como se a essência do próprio céu estivesse ali, envolvendo cada fiel em uma proteção calorosa e amorosa. Os olhos de Maria brilharam com a luz que a cercava, enquanto seu coração pulsava com a expectativa de um novo começo. Em meio àquele momento de grandeza, um brilho ainda mais radiante surgiu, emanando do altar. O pastor, com seu semblante sereno, olhava para a luz como se pudesse enxergar algo além do que os outros viam. "Deus está nos dando uma oportunidade de renascimento", ele proclamou com fervor. "Preparem-se, irmãos, preparem-se para receber a palavra viva do Senhor."
Com cada palavra da liderança espiritual, Maria sentiu as correntes da vida antiga se desvanecerem de sua alma. Era como se os fardos que carregava se dissolvessem em fragmentos de luz. Uma onda de compreensão a atravessou. Deus estava preparando corações para algo novo. As vozes que murmurejavam ao seu redor eram de esperança, e as mãos levantadas em adoração eram de um povo sedento de cura e verdade. Nesse momento, um jovem se aproximou do altar com passos hesitantes. Sua expressão era de vulnerabilidade absoluta, mas havia também um brilho de determinação em seus olhos. Senhor, ele começou, a voz tremendo, eu não sei o que me espera, mas quero me entregar a ti por completo. Tira de mim as sombras do passado. Suas palavras ecoaram como um grito de libertação. A congregação o apoiou com murmúrios de encorajamento e Maria não podia evitar as lágrimas. Como ela também desejava essa entrega total. Quando o jovem terminou, a luz centelante pareceu reagir. Era como se a própria energia da luz estivesse ansiosa para abraçar cada desejo sincero dos corações presentes. A atmosfera tornou-se ainda mais carregada. Cada batida de um coração estava em harmonia com a pulsação daquela luz divina. Maria, envolvendo-se em fé, começou a orar. Senhor, que sua luz ilumine nossos caminhos, que vidas sejam transformadas e que a fé cresça entre nós. Sua oração sussurrada flutuou no ar, unindo-se às vozes que clamavam em ação de graças. Logo, uma onda crescente de adoração se formou, culminando em um clamor coletivo, como que um só corpo manifestando o desejo de se tornar um canal de Deus. Subitamente, uma nova onda de luz irrompeu do altar, envolvendo todos em uma raiva brilhante. Não era apenas a luz, era uma manifestação palpável do poder do Senhor. Corações batiam acelerados e expressões de maravilha deixavam os rostos mais ardentes. As pessoas cerraram os olhos, muitas caíram em adoração profunda, enquanto os que permaneciam de pé sentiam-se como que levitando em meio àquela presença. Nesse instante glorioso, todos estavam sintonizados na mesma frequência, uma conexão divina que ia além do que um único ser humano poderia compreender. Maria olhou ao seu redor e viu lágrimas de gratidão, risos de liberdade e rostos iluminados pelo amor de Deus. Isso é o que significa estar vivo em Cristo, pensou ela. No entanto, no fundo do seu coração, uma nova ansiedade começou a surgir. Aquela manifestação tão poderosa deixava perguntas em suspensão. O que virá depois? Que mudanças ocorrerão nas nossas vidas após essa experiência? Estamos realmente prontos para o que Deus está prestes a fazer? Foi quando, em meio às luzes que dançavam, ela ouviu uma nova voz, ecoando em seu interior. O momento da verdade se aproxima, e muitos ainda não estão prontos. A luz traz clareza, mas também revelação. A incerteza encheu seu coração, mas Maria sentiu que sua coragem crescia. O que essa nova mensagem significava para a congregação? Estariam eles prontos para abraçar as mudanças que viriam? Uma transformação sobrenatural estava prestes a se desvelar, e as possibilidades eram infinitas. O ambiente na igreja fervilhava com uma expectativa palpável. O vento suave ainda sussurrava entre as cadeiras, como se as próprias paredes estivessem aguardando a revelação que estava prestes a acontecer. Maria sentia a energia vibrante ao seu redor, uma mistura de esperança e apreensão. A adoração havia se intensificado, mas agora havia um elemento a mais, uma ansiedade coletiva. Enquanto os integrantes da congregação buscavam na presença de Deus, ressoava um chamado profundo. A luz, que antes era um brilho reconfortante, agora pulsava com um tom quase urgente, como se estivesse preparando a todos para um grande acontecimento. O pastor, percebendo a mudança na atmosfera, subiu novamente ao altar, mas sua voz tinha um novo peso,
uma gravidade que não passava despercebida. Amados irmãos e irmãs, sinto no meu espírito que estamos à beira de uma transformação. Ele clamou, e as palavras reverberaram entre os presentes. Mas para que algo novo se manifeste, é preciso que nos libertemos do que nos prende. Quebrai as correntes que vos cercam e deixai que a luz penetre nos lugares mais sombrios de suas vidas. Foi como se um raio iluminasse a mente de Maria. Ela percebeu que cada um ali deveria enfrentar seus altos e baixos, as dores e as glórias, as esperanças frustradas e os sonhos não realizados. A transformação seria, na verdade, um convite à entrega e ao desapego. Corações estavam dispostos, mas prontos? Ela viu a jovem ao seu lado, lágrimas nos olhos. Estou pronta para deixar tudo para trás. Nunca mais serei a mesma, sussurrou entre os soluços. Aquela genuína entrega reverberou em Maria, ecoando suas próprias lutas internas. A dor do passado coexistia com a expectativa de um novo futuro, e o dilema era como um reflexo dela mesma. Então, de repente, um novo jovem se ergueu. Sua determinação era inspiradora. Eu não posso mais viver com medo e insegurança, ele exclamou. Vamos, Senhor, transforma-me. O pastor acenou e, em um gesto de bênção, pediu a todos que se levantassem. A decisão de um soava como a decisão de muitos. A atmosfera se tornou eletricamente intensa. O chão sob os pés de Maria parecia vibrar, dançando em sintonia com a energia divina que flutuava no ar. Era como se um mistério oculto estivesse prestes a se desvelar. Com cada batida do seu coração, a incerteza que habita na alma se misturava ao desejo ardente de mudança. Quebre os laços, Senhor, que a transformação comece. Maria libertou sua voz entre o clamor da congregação, sua fé escorrendo pelas palavras que mal conseguia conter. A unição poderosa daquela busca comum criou uma onda de adoração, todos clamando juntos, cada clamor mais alto que o anterior, levando cada um a se despir de suas dores. A luz, que emanava do altar, agora mais intensa, clamava por resposta. Sinta a presença do Senhor se movendo entre nós, dizia o pastor, enquanto a congregação parecia se agitar em fervor. Era um momento sagrado, um momento de entrega coletiva e disposição para a transformação. E entre a exuberância, as orações e as promessas de mudança, uma nova visão começou a surgir na mente de Maria. Uma imagem de um novo início, mas também uma ponderação. Estamos prontos para o que Deus deseja de nós? Um silêncio abrupto cortou a adoração. A presença que enchia o espaço parecia parar, esperando que alguém se levantasse para tomar a decisão. Maria sentiu tudo parar. O peso da responsabilidade estava em jogo. O que aconteceria a seguir? Estariam todos verdadeiramente prontos para aquilo que Deus iria revelar? Naquele espaço sagrado, o desejo coletivo ecoou em seu coração. O que estava por vir? A transformação prometida viria com uma chamada para um renascimento. Mas como será que isso se desenrolaria? Maria sentiu que o fundo de sua alma estava clamando por uma resposta. O silêncio que seguia precisava ser quebrado. O pastor, sintonizando a atmosfera densa de expectativa, inclinou-se para a frente, como se olhasse diretamente nos olhos de cada membro da congregação. Com uma voz suave, nau envolta em um mistério profundo, ele disse: é hora de abrir os nossos corações e as nossas mentes. O que está em jogo aqui é mais do que nós mesmos. Deus está prestes a mover-se em maneiras que talvez não possamos imaginar, e precisamos estar prontos para acolher essa mudança. Maria sentiu que as palavras vibravam dentro dela, como um incentivo para seguir em frente. Era a sua hora, a hora de todos. Enquanto a luz pulsava com mais intensidade, os rostos à sua volta tornavam-se intensamente iluminados. Um espetáculo de emoções a flutuar no ar. Anseios, medos e esperanças imploravam por atenção.
Uma mulher mais velha, sentada à sua direita, ergueu as mãos com força. Senhor, peço que me ensine a confiar. A súplica dela era tão sincera que Maria sentiu como se estivesse olhando para dentro de sua própria alma. Ela também queria essa coragem, queria oferecer tudo, um ato de entrega genuína que de alguma forma aliviaria o peso que carregava. Isso, o pastor exclamou com os olhos brilhando, isso é o que ele deseja de nós, a entrega, o desapego, um coração completamente aberto. A congregação começou a murmurar em concordância, as vozes se elevando como um coro de corações unidos. Nesse momento, um jovem, mais uma vez, se ergueu. Seu olhar ardia com fervor. Senhor, transforma-me, liberta-me de tudo o que me impede de amar plenamente. E com essas palavras, ele caiu de joelhos, pronto para receber o que Deus tinha reservado para ele. O exemplo dele era contagiante. Um a um, mais e mais irmãos e irmãs se juntaram ao clamor. Maria sentiu que cada ato de rendição estava criando uma onda de transformação coletiva. As correntes estavam sendo rompidas e a liberdade pairava no ar. Era quase sobrenatural, como se algo além de suas forças estivesse acontecendo e a força do Espírito Santo estivesse sendo derramada em abundância. Então, como um eco da súplica do jovem, o pastor dirigiu-se à congregação. Estão todos prontos para deixar as velhas vestes e se revestirem de algo novo? Um novo propósito, uma nova vida. Jesus está chamando cada um de vocês para se levantarem, para serem luzes em meio à escuridão. Um profundo murmurinho de assentimento percorreu o salão. Maria sentia seu espírito se aquecer, ser luz em meio à escuridão. Isso era algo que sempre desejou. A ideia de assumir um papel ativo na transformação soava incrivelmente poderosa. Com um ímpeto de fé, ela se levantou. Estou pronta, Senhor. Faça de mim o que for necessário. Sua voz soou clara e imediatamente outros se uniram a ela, bem como ondas de vozes, subindo em júbilo e adoração. Mas justo nesse clímax de fervor, uma presença distinta surgiu na sala. O tipo de presença que ninguém poderia ignorar. Era como se o ar estivesse carregado de eletricidade e um frio subitamente cortante passou por Maria. Os olhos do pastor se ampliaram e uma expressão de assombro tomou conta de seu rosto. Algo poderoso estava acontecendo. Com um gesto, ele pediu silêncio novamente. O Senhor está à porta e alguém está prestes a receber uma mensagem direta de Deus. Preparem-se para o mover extraordinário que está por vir. Maria prendeu a respiração, a expectativa agora quase insuportável. A luz que antes pulsava agora parecia impregnada de um significado mais profundo, como se esperasse por uma resposta, por uma ação. Seria ela a escolhida? Ou alguém próximo? O que Deus estava prestes a revelar naquele momento sagrado? A sensação era palpável e cheia de promessas. Ela sentia que algo estava para acontecer, que aquela atmosfera carregava um poder além da compreensão. Então ficou a pergunta no ar, ressoando no íntimo de cada um ali. Para onde essa transformação os levaria? O que aconteceria a seguir quando a intervenção divina finalmente se manifestasse? A sala estava impregnada de uma expectativa quase palpável. A agitação das almas aflitas, os olhares penetrantes e as orações fervorosas criavam uma sinfonia única, um coral de esperanças sobrenaturais. O pastor, ainda em profunda reverência, parecia absorver cada fragmento daquela energia espiritual. Maria, com o coração acelerado, não conseguia conter a expectativa. Ela se perguntava, o que será que Deus tem para mim? E se eu for a escolhida? A sensação era intensa. A luz que antes dançava ao seu redor parecia agora formar um caminho luminoso, levando-a diretamente a um destino que ela só poderia descrever como divina providência. A atmosfera ressoava com o clamor apaixonado de mais membros da congregação, que se entregavam à intensidade do momento.
O eco das vozes, entreceladas com lágrimas de alegria e sussurros de adoração, enchia o espaço sagrado de uma presença que não podia ser ignorada. Era agora ou nunca, e cada palavra proferida pelo pastor era como um convite para que cada um se atirasse nos braços da graça. Alguém aqui está prestes a receber uma palavra do Senhor. O pastor proclamou, com um tom que fazia o coração de Maria vibrar. Ele caminhou pelo altar, sua energia iluminando cada canto da sala. A cada passo, Maria sentia as raízes da dúvida começarem a se soltar, como se o poder de Deus estivesse desarraigando tudo o que impedia o seu progresso. Então, em meio ao fervor, uma voz de criança surgiu, clara e pura. Jesus, eu confio em ti. O som era doce, mas transbordava com a atitude dos inocentes. Maria virou-se rapidamente e viu um garotinho, talvez com 5 anos, de mãos levantadas para o céu. Aquela cena lhe trouxe um sorriso. A fé daquela criança iluminou seu coração como um farol. Era a essência da confiança, uma lembrança de que a entrega mais simples poderia desencadear algo espetacular. Os murmúrios da congregação cresceram, e o pastor começou a orar, com as mãos estendidas. Deus está aqui. Ele está tocando corações e transformando vidas. Quem se atreve a se render completamente a Ele? A resposta foi instantânea. Vários se levantaram, alguns já chorando, outros exaltando louvores, todos compartilhando daquele momento sublime. Maria, em meio à multidão de pessoas clamando, sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo. Era como se o aceite daquelas palavras a envolvesse. O que antes era uma corrente pesada se tornava leveza. E se a mensagem fosse para mim? Pensou. E se neste exato momento Deus tivesse algo a dizer que mudaria meu destino para sempre? Ela pôde ouvir o pastor exclamar, preparem-se, você está prestes a viver um milagre. E a sala explodiu em cânticos fervorosos. Agora, mais do que nunca, o Espírito estava presente, movendo-se suavemente entre os presentes, tocando cada coração sedento, abrindo mentes e revelando segredos. A luz que banhava o local pulsava ainda mais intensamente, como um farol em meio à escuridão. Era quase como se as respostas às suas dúvidas e ansiedades estivessem se materializando ali mesmo, em forma de graça. A presença de Deus estava tão próxima que ela podia quase tocá-la. Mas enquanto a energia crescia e um clamor eufórico tomava conta do ambiente, algo no fundo da mente de Maria começou a questionar. E se, ao final de tudo isso, eu perder a oportunidade de receber a minha própria mensagem? E se, nos clamores de outros, eu não encontrar a minha voz? A dúvida a acompanhava como uma sombra, desafiando sua fé. Poderia ela, neste ambiente de luz e amor, manifestar a coragem de ouvir a voz de Deus? Onde a transformação pessoal se encaixaria neste grande mover coletivo? Com essas perguntas saltando em seu coração, Maria olhou ao redor e viu rostos iluminados. Cada um deles portador de sua própria batalha, suas próprias aspirações. E naquele instante de conexão, a voz do pastor soou novamente, chamando todos a se prepararem para o que estava por vir. O momento de intervenção divina chegou, e alguém aqui precisa compreender isso profundamente. O que será que isso significava para cada um? O que aconteceria a seguir naquelas vidas transformadas que estavam prontas para tudo? A tensão na sala começou a se intensificar, como se a própria estrutura estivesse prestes a vibrar com o poder do que estava prestes a acontecer. O pastor olhava nos olhos de cada um, como se estivesse tentando ler as almas sedentas à sua frente. O calor coletivo, aquele fervor que parecia encher a atmosfera, tornou-se um convite irresistível à entrega. Deus tem um plano para cada um de vocês, ele exclamou, sua voz ecoando com autoridade e amor. Maria sentia seus joelhos tremerem. A mistura de medo e esperança tornava difícil permanecer parada.
As palavras que saíam da boca do pastor pareciam inebriar a multidão, agitando corações e despertando memórias de promessas antigas. Era como se ele falasse diretamente a ela, como se conhecesse suas lutas e incertezas. E mais uma vez, a dúvida lhe sussurrou: e se eu não for digna? Ao mesmo tempo em que olhava atentos os que a cercavam, Maria se lembrava de seus desafios, o peso que havia carregado, os dias de solidão e de perguntas sem respostas. Será que tudo aquilo havia chegado ao ponto de vir a ser útil? A luz que parecia dançar pela sala começava a se concentrar, como se esperasse um gesto específico de sua parte. Esse é um tempo de milagres, creia e receba. O pastor gesticulou com as mãos, e uma onda de energia aparentemente invisível percorreu a multidão. Maria quase podia ver folhas secas sendo varridas pelo vento. As preocupações e ansiedades desapareciam. Nunca antes ela havia sentido tal clareza em seu coração. E naquele momento decidiu abrir-se completamente, sem reservas. Senhor, se a sua palavra é para mim, estou pronta, ela clamou em um sussurro, mas com fervor. Em resposta, o ambiente tornou-se ainda mais elétrico. As vozes se entrelaçaram em um clamor coletivo, uma música que tocava cada fibra do ser. Lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de muitos, incluindo o seu. A cada lágrima, parecia que um peso se retirava. Os olhares agora eram de união, um espírito de coletividade. Não eram apenas vidas isoladas, mas um corpo, uma comunidade em busca da cura e da verdade. O pastor levantou a voz novamente. Prepare-se para o que está por vir. A mudança está em você. Essa declaração ecoou em seu coração. Maria olhou para cima, sentiu uma sensação de paz, pura e resplandecente, que a envolvia como um abraço. Aquela era a presença que ela sempre buscou, e ela a queria mais do que tudo. Receba o que Deus tem para você. Ele então apontou diretamente para Maria. Aquilo fez seu coração disparar. Se você sente uma chama ardente dentro de você, é Deus falando. Essa é a sua voz. Aceite e abra-se. Permita que o seu amor transforme sua vida. As palavras eram como uma flecha, atingindo o alvo de sua esperança. Maria sentia seu peito encorajar-se a um nível que ela nunca imaginara ser possível. O temor passou, deixando lugar para a convicção. Ela levantou a mão e, naquele instante, tudo parecia se iluminar. Cada canto da sala estava radiante, e mesmo por um breve momento tudo parecia se alinhar. As vozes mais baixas se tornaram murmúrios suaves, como se o Senhor estivesse ouvindo. Como um sopro de vida, algo mudou. Uma sensação de escolha, de liberdade. É a hora, pensou. Mas em meio a tudo isso, uma nova interrogação surgiu. E se eu não souber como seguir agora? Essa nova dúvida pairava no ar, carregada de expectativa. O que realmente seria essa transformação? E enquanto as pessoas ao seu redor se entregavam completamente, Maria foi surpreendida por uma nova presença que parecia surgir na sala. Algo ainda mais poderoso e misterioso se aproximava, e a sensação de que uma resposta divina estava prestes a se manifestar se tornava palpável. Com a expectativa elevada, o pastor proclamou: a vinda do Espírito Santo é agora. O que mais estava por vir? Como isso mudaria a vida de Maria e todos ao seu redor? A explosão de luz e cor convidava todos a um novo começo. À medida que a atmosfera na igreja se tornava eletricamente vibrante, Maria sentia que, de alguma forma, tudo havia mudado para sempre. O calor da presença divina envolvia-a como um abrigo acolhedor. Ela olhou ao redor e viu lágrimas de gratidão, pessoas se abraçando, risos, corações agora abertos e prontos para novas descobertas. Era como se as correntes do passado tivessem se quebrado, dando lugar a um renascimento espiritual.
É hora de receber o que Deus preparou para nós, gritou o pastor, sua voz cortante no ar, carregado de templos e esperanças, enquanto todos se uniam em um poderoso clamor coletivo. O momento era avassalador, e Maria sentiu seu coração dançar ao ritmo da alegria contagiante. Ela olhava para os rostos ao seu redor, cada um refletindo uma jornada única, mas compartilhando um desejo comum: transformação. Então, uma brisa suave e refrescante, como um sopro divino, atravessou a congregação. Para Maria, aquela brisa não era apenas um vento, era uma confirmação de que algo majestoso estava prestes a se revelar. 10 dedos se levantaram em adoração, e, de repente, uma voz ressoou forte, clara e poderosa, como um eco nos confins da alma. Era a voz do Senhor, sussurrando em seus corações: Eu estou aqui, e faço novas todas as coisas. A luz do altar começou a pulsar em um ritmo diferente, mais intenso, quase como uma batida de coração. Maria sentiu que o poder da fé presente ali a envolvia. Era mais do que apenas a cura de seu filho que estava em jogo. Era uma renovação de cada aspecto de sua vida e da vida de cada pessoa ali. Estamos prestes a vivenciar um milagre de proporções eternas, pronunciou o pastor, preparando todos para receber a manifestação divina que se aproximava. As orações se misturavam às lágrimas de alegria e ao cântico dos corações entregues. Um jovem, que até então mantinha-se em silêncio, começou a testemunhar sua experiência. Ele falava sobre como a dúvida o havia aprisionado e como a luz de Deus agora o libertava. Suas palavras tocavam cada fibra da congregação, fazendo ecoar a verdade universal de que somos todos dignos de transformação. Cada testemunho era como uma pedrinha lançada em um lago tranquilo, gerando ondas de amor que se espalhavam. Maria, assombrada pela intensidade do amor de Deus, decidiu que não poderia se calar. Com coragem, levantou-se e com a voz embargada disse: Eu também quero testemunhar. Eu estava perdida em meio ao sofrimento, mas agora vejo a luz. O meu milagre não é apenas a cura do meu filho, mas a cura de toda a minha alma. À medida que suas palavras enchiam o templo, um clamor de aprovação e apoio ecoou, unindo ainda mais a congregação, forjando laços de amor e fé. Após seu poderoso testemunho, a atmosfera parecia estar em uma sinfonia celestial, onde cada batida de coração se tornava parte de uma canção de adoração. Foi quando um estrondo ressoou, um som que parecia vir do céu. Todos olharam para cima, e no centro do altar, a luz irrompeu em cores radiantes, formando um arco-íris sublime. As lágrimas de Maria desceram livremente. Ela sentia que estava no limiar de algo monumental, um verdadeiro mover de Deus. Então, um gesto simples, mas profundo, foi feito pelo pastor. Com as mãos estendidas, ele convidou a todos a se unirem, formando uma roda de fé. Cada membro da congregação segurava a mão do próximo, como se fossem todos um só corpo. Juntos, seremos um farol de esperança para os que ainda estão nas sombras, explicou ele. E assim, Maria percebeu que eles não estavam lá apenas para receber. Eles também tinham um chamado. A luz que agora emanava do altar era fruto de sua submissão e fé, mas também exigia ação, compaixão e um compromisso de seguir adiante. Os olhos de João brilharam com a luz que iluminava tudo ao seu redor. Era como se ele fosse capaz de sentir a transformação que estava acontecendo. Ele se colocou de pé, apoiado por Maria, e a inocência de sua fé era a ausência de dúvidas. Joaquim olhou para a mãe e declarou: Mãe, eu quero ser luz também. Em um momento, o coração de Maria transbordou de alegria. O milagre delas não era apenas sobre cura física, era uma representação de libertação espiritual coletiva. Com a incredulidade se dissipando, todos começaram a entoar canções de louvor, as vozes elevando-se aos céus, unindo-se em um único clamor de gratidão. Ali,
Naquele espaço sagrado, todos estavam se reencontrando, não apenas como indivíduos, mas como uma comunidade resplandece em cores vibrantes de esperança e amor. A presença divina os envolveu, e a certeza de que a transformação estava apenas começando encheu cada um com uma fé renovada. Maria olhou ao redor, sentindo a presença dele tocar cada parte de seu ser. Era como se a luz crescesse ainda mais, anunciando que realmente a cura de João era apenas o início. Quando o serviço finalmente chegou ao fim, Maria sabia que não era mais a mesma. Ela não só tinha recebido uma nova visão sobre a vida, mas agora estava armada com a certeza de que Deus estava em cada detalhe. Os desafios que ainda viriam não pareciam tão assustadores, pois a luz e a transformação dela agora seriam seus melhores guias. E agora a decisão estava nas mãos de cada um. A vida em comunidade, a busca pela fé, a vontade de amar e servir aqueles que ainda estavam perdidos eram a nova missão. Cada um poderia ser um canal da manifestação divina. Antes de partir, uma última reflexão girou na mente de Maria. A verdadeira transformação não se tratava apenas de receber, mas de se tornar também uma luz na vida dos outros. Ela sorriu, certa de que sua jornada de fé estava apenas começando. Então, se você quer continuar essa jornada conosco e não perder nenhuma manifestação divina, inscreva-se imediatamente no nosso canal. Este é o momento de mostrar seu apoio e acreditar que cada um de vocês pode ser uma luz na vida de outros. Deixe um like agora para ajudar a alimentar o algoritmo e alcançar mais corações. Comente suas reações e testemunhos sobre o que você sentiu ao acompanhar essa história. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver e sentir essa transformação divina. Vamos juntos espalhar essa bênção.